Fala aí pra mim como é que você tá, ô cara de tamarindo com jabuticaba, firmeza total, se preparando aí para os fins dos tempos. Já escolheu aquela sua roupa para esperar esse acontecimento mundial? Bom, eu com certeza vou estar com a camisa do Palmeiras ali tranquilo, né? Se tiver que morrer, a gente morre ali com aquilo que a gente tem um carinho especial. Você com certeza deve estar vendo aí tudo que está acontecendo no planeta. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as tensões que envolvem China e Taiwan. E eu convido você a ficar até o final. Se você ficar até o final e ver que o canal é passível de like e inscrição, seria uma honra ter você aqui por perto. Bom, Taiwan tem uma população ali estimada em mais de 23 milhões de habitantes. E é uma pequena nação insular localizada a 180 quilômetros a leste da China, com cidades modernas, templos tradicionais chineses, resorts de águas terminais e relevo montanhoso deslumbrante. Taipei, a capital do país, situada no norte, é conhecida pelos mercados noturnos movimentados, pela arte imperial chinesa no Museu do Palácio Nacional e pelo Taipei 101, uma espécie de arranha-céu em forma de bambu com 509 metros de altura em uma plataforma de observação. Antes de continuar aqui, eu queria explicar para você, refrescar. Você que tem uma noção um pouco de história, a Segunda Guerra Mundial ela deu início com Hitler, a Alemanha ali tentando anexar territórios ali que ele julgava ser enraizados à Germânia, né? O primeiro e o segundo Reich, que é o primeiro e o segundo Império. Então ele foi anexando Crimeia, ele foi anexando Noruega, e aí a partir daí ele foi começando a invadir Polônia, e por aí a gente viu e a gente sabe o que aconteceu. Não tem muita diferença do que está acontecendo agora entre China e Taiwan. A escalada de intimidação militar da China contra Taiwan mostra que a ilha autônoma precisa se preparar para um possível conflito militar, disse o ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Joseph Wu, em entrevista exclusiva à CNN. Seu aviso veio uma semana depois que a ilha relatou a maior incursão diária de aviões militares chineses na autodeclarada Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taiwan. A incursão de 28 aviões de guerra chineses, incluindo caças e bombardeiros, não violou o espaço aéreo soberano de Taiwan ou a lei internacional, mas foi vista como uma demonstração de força pelo Exército de Libertação do Povo da China. Eu nem digo povo da China, estamos aí mais para exército do Partido Comunista Chinês. Abre aspas, como tomadores de decisão de Taiwan, não podemos arriscar. Temos que estar preparados, disse Wu à CNN na última quarta-feira. Em Taipei, quando o governo chinês diz que não renunciaria ao uso da força e eles conduzem exercícios militares em torno de Taiwan, preferimos acreditar que é real. Wu, que atua como ministro das Relações Exteriores desde 2018, foi acusado por Pequim, em maio, de ser um, abre aspas, separatista obstinado, fecha aspas, após declarações que fez durante uma entrevista coletiva que Taiwan lutaria até o último dia se fosse atacado pela China. Impedir a independência de Taiwan é a condição necessária para manter relações pacíficas através do estreito, disse Zhu Fleigan, porta-voz do Escritório de Assuntos de Taiwan da China. Abre aspas, Joseph Wu repetidamente e arrogantemente provocou a independência de Taiwan. Nós tomaremos todas as medidas necessárias para punir severamente esses obstinados pela independência de Taiwan pelo resto da vida, de acordo com a lei, disse aí o ministro chinês. Em resposta, Wu disse à CNN que está honrado por ser alvo das autoridades comunistas em Pequim. O autoritarismo não pode tolerar a verdade. Se eles continuarem a dizer que querem me perseguir pelo resto da minha vida, não estou realmente preocupado com isso, disse ele. Tensões através ali do estreito que separa Taiwan da China. Taiwan
e a China são governadas separadamente desde o fim de uma guerra civil há mais de 7 décadas, na qual os nacionalistas derrotados fugiram para Taipei. No entanto, Pequim continua a ver Taiwan como uma parte inseparável de seu território, embora o Partido Comunista Chinês nunca tenha governado a ilha democrática de cerca de 24 milhões de pessoas. Em 2019, o presidente chinês Xi Jinping pediu a Taiwan que abraçasse a reunificação pacífica com a China continental, mas se recusou a descartar o uso da força. A ameaça de ação militar, especialmente em relação ao que o Partido Comunista chama de atividades separatistas, permanece uma ameaça constante para Taiwan. Um frágil status que emergiu quase 30 anos atrás, quando Pequim e os nacionalistas, então governantes de Taiwan, reconheceram uma posição de uma só China, que desde então foi interpretada de forma diferente pelos dois lados. Colocar a política em segundo plano permitiu que as trocas econômicas culturais através dos estreitos florescessem nos anos seguintes. No entanto, o atual líder de Taiwan, o presidente Tsai Ing-wen, e seu partido há muito rejeitam o que é conhecido como Consenso de 1992. Em vez disso, ela pediu repetidamente a Pequim que reconheça a soberania de Taiwan e os desejos do seu povo. Wu disse que Taiwan não pode aceitar a unificação com a China, especialmente porque os eventos em Hong Kong mostraram que salvaguardar a soberania de Taiwan é crucial para proteger sua posição como a única democracia de língua chinesa no mundo. Ele disse que a imposição da Lei de Segurança Nacional em Hong Kong, elaborada pela elite governante em Pequim, foi usada para silenciar o movimento pró-democrático da cidade. A lei abrangente criminaliza o que as autoridades consideram atos de subversão, cessão e concluo com forças estrangeiras e tem sido usada para erodir a liberdade de imprensa e prender ativistas pró-democracia e opositores do governo. Abre aspas. Se você olhar para a situação em Hong Kong, é uma tragédia moderna. Fecha aspas, disse Wu. Ele apontou o fechamento do maior tabloide pró-democracia de Hong Kong, o A Play Daily, como um sinal da crescente intolerância da China em relação à liberdade na região administrativa. O Apple Daily, em Hong Kong, é um símbolo do jornalismo independente, e a motivação do governo chinês é derrubar esse símbolo. É muito triste para mim ver o que está acontecendo, disse Wu. Taiwan já é uma democracia, acrescentou. Quando a esmagadora maioria das pessoas aqui em Taiwan está dizendo não a uma coisa, nenhum líder político vai alimentar essa ideia. Wu destacou que a população de Taiwan deseja manter o status quo, um presidente e parlamento democraticamente eleitos, uma força militar separada e autoridade para emitir seus próprios vistos e passaportes. O status quo incluiria Taiwan não administrado ou governado pela República Popular da China. Wu também enfatizou que Taipei está disposto a trabalhar para alcançar a paz no Estreito de Taiwan e pediu aos líderes chineses que se empenhem juntos por uma coexistência pacífica e sustentável. Abre aspas. Acho que é uma responsabilidade conjunta de Taiwan e da China ter uma relação pacífica e civil entre os dois lados e também que haja diálogo, disse Wu. As pessoas aqui em Taiwan querem paz e é isso que o governo de Taiwan também deseja, disse ele. E além da paz, também queremos o diálogo entre Taiwan e China. Mas é claro, são necessários dois para dançar esse tango, disse o primeiro-ministro. Guerra cognitiva e desinformação é o que engloba a China para com Taiwan. Além de enviar aviões de guerra perto do espaço aéreo de Taiwan, Wu acusou a China de usar guerra híbrida para minar a confiança do público na democracia na ilha. A China usa guerra cognitiva, campanhas de desinformação e intimidação militar para criar muita ansiedade entre o povo taiwanês, disse Wu. O ministro das Relações Exteriores acusou a entidade patrocinadas por Pequim de publicar notícias falsas para dividir a população de Taiwan, incluindo mensagens que exageravam o número de mortos pela Covid-19 na ilha.
Ele também acusou os agentes online da China de espalharem falsamente rumores de que os Estados Unidos, que recentemente doou 2,5 milhões de doses de vacina para a ilha, optarem por vacinar animais domésticos em vez de enviar mais vacinas para Taiwan. O escritório de assuntos de Taiwan da China já havia chamado as acusações de Taiwan de imaginárias e surgiu que a ilha deveria parar de jogar jogos políticos para desviar a atenção de seu surto mais grave de Covid-19 desde o início da pandemia. O também enfatizou a importância de Taiwan em meio às crescentes ambições territoriais da China sobre o Mar do Sul. É sobre o autoritarismo chinês tentando expandir sua própria influência muito além de suas fronteiras, até mesmo no hemisfério ocidental, acrescentou. Eles querem exercer seu governo autoritário e impor a ordem internacional autoritária. Wu disse que enquanto a China gasta cerca de 15 vezes o orçamento de Taiwan para a defesa, a ilha está reformada de suas forças armadas para aumentar e desenvolver suas próprias capacidades militares. Abre aspas. Temos que nos engajar em uma guerra assimétrica para que a China entenda que há um certo custo que ela deve pagar se quiser iniciar uma guerra contra Taiwan. Fecha aspas. Então, isso nos diz também o que pode acontecer. Por quê? Porque Taiwan é super aliada do Japão e dos Estados Unidos, né? Duas potências democráticas, duas potências militares e bélicas. Então, se a China, que já está começando a se envolver e começou com tudo aquilo que a gente viu em Hong Kong, quando a China quiser se intrometer na política taiwanesa e quiser aí invadir de uma hora para outra, com certeza, obviamente, eclodirá uma possível terceira guerra mundial, porque a Rússia também vai entrar no meio aí, ao lado dos chineses. Então, e aí? Vocês estão preparados? Eu não desacredito desse cara não, Xi Jinping. Ele é muito louco, velho, muito louco. Beleza? Preparado aí? Tamo junto.